Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos usar alguns versículos desse capítulo para a nossa reflexão de hoje. Hoje, como a gente vai falar, ou como vai participar da ceia, vamos realizar a ceia. Há algum tempo eu me comprometi a usar esse momento, aproveitar esse momento para falar a respeito dos motivos pelos quais temos condições de estar à mesa com Jesus. Existem razões, e com certeza a razão não está em mim e em você, no sentido de que somos capazes, somos pessoas habilitadas para estar à mesa com o Senhor Jesus. E aí, eu quero ler esse texto, porque nesse texto existem dois alertas, e existe também no texto algo que vai nos ajudar a olhar para a nossa vida a partir desses alertas e também ao constatar, uma vez que estamos sujeitos a cometer erros, nós temos razões para crer que mesmo que, uma vez que estamos sujeitos a cometer erros e até cair, para usar aqui uma expressão mais encrentez, ainda assim, eu e você podemos nos colocar de pé novamente e continuar a nossa jornada. E nós vamos aprender um pouco disso, eu acho que a partir daquele que é o episódio, a passagem mais humilhante da vida do apóstolo Pedro. É aquele momento, digamos, sem dúvida alguma, que certamente Pedro se envergonhou muito desse acontecimento. Então vamos lá? Vamos ler? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 33. Todo mundo achou? Vou procurar não passar de 2 horas, porque, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu vou procurar ser bem breve. Calor, né? Lucas 22, versículo 33. Diz assim, ó: Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha a promessa que Pedro fez. Senhor, estou pronto para ir à prisão contigo. Se te prenderem, você não vai só. Bem como, se as consequências últimas são te levar para a prisão e da prisão à morte, eu morro ao teu lado. É Pedro sendo Pedro. E aí, vamos um pouquinho mais para frente aí do capítulo 22, a partir do versículo 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote, ou seja, Jesus foi preso. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um seguidor de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois,
um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Então esse texto, ele tem 2 alertas para a gente, e aquilo que a gente pode chamar de encorajamento, para que, uma vez que estamos sujeitos a cair como Pedro, a negar Jesus como Pedro, a dizer, mesmo sem necessariamente negar nos mesmos termos que Pedro, dizendo: eu não conheço, porque é possível negar Jesus dizendo e falando que o conhece e falando em seu nome. Não necessariamente negar nos mesmos termos aqui de Pedro, dizendo: eu não conheço. É possível negar Jesus dizendo que não o conhece, mas também dizendo: eu sei quem ele é. E aí, eu queria ver com vocês aqui, porque esse momento, ele é vivido por alguém que foi capaz de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e ouviu de Jesus. Mas quem fala algo desse jeito só fala a partir do Espírito. É o Espírito quem te levou a compreender, a discernir e a dizer tal coisa. Então é alguém capaz de fazer uma afirmação maravilhosa, uma afirmação verdadeira como Pedro fez. Esse também está sujeito a tropeçar e cair, e ter que viver as consequências, como diz o texto, chorar amargamente por esse acontecimento, por ter pecado contra o Senhor, ou seja, por ter negado o Senhor. É o mesmo Pedro que fez aquela bela confissão, é o mesmo Pedro que está dizendo que não conhece Jesus. E esse texto vai nos mostrar algumas coisas. Eu quero compartilhar o primeiro alerta, para que a gente, a partir do exemplo de Pedro, não precise experimentar as mesmas coisas se uma vez decidirmos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Primeira coisa que tem que servir de alerta para sua vida, para minha vida, para essa igreja e para qualquer um seguidor de Jesus, é entender que mesmo diante dos seus melhores momentos com Deus, mesmo que você diga que tem comunhão com o Senhor, saiba que ainda assim você não é capaz de resistir ao mal, ao pecado, apenas confiando em você mesmo. Vou repetir: mesmo que você esteja no momento maravilhoso da sua vida, erguendo suas mãos, louvando o Senhor, dizendo que o ama, dizendo que ama o próximo, cumprindo o mandamento que ele estabelece: ama o Senhor e ama os outros, ama o teu Deus e estende isso a outros. Mesmo que você seja capaz de fazer algumas coisas para a glória de Deus, você precisa entender que você não é capaz de resistir ao mal sozinho. E eu acho que Pedro não entendeu isso, quando ele disse: Senhor, eu vou
contigo para a prisão, ou eu vou morrer contigo. Se te levarem, se te matarem, eu morro junto. E aí Jesus se volta para ele e diz: Pedro, não é por aí. É como se Jesus dissesse: você não sabe o que está dizendo. E aí Jesus se vira para ele, e conforme nós lemos aí no versículo de número 34, vou lhe dizer uma coisa: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, na cidade ali, não havia, de Jerusalém, há uma discussão, né? Não, era proibido ter galo. E que galo é esse então? Na verdade, era um toque de uma trombeta militar, que ali as guardas eram divididas. E a cada troca de turno, essa trombeta era então tocada. E exatamente no momento em que Pedro nega Jesus, é antecedido exatamente por esse momento. E aí Pedro olha para aquilo e se depara com a sua empáfia, com a sua soberba, dizendo: Senhor, eu sei o que estou dizendo, eu vou até o fim, eu morro por ti, eu estarei contigo. E quando levaram Jesus, todo mundo se espalhou, todo mundo fugiu, todo mundo sumiu das vistas dos guardas, e Pedro ali continua acompanhando Jesus de longe, mas em determinado momento ele vai dizer: eu não conheço. E aí ele se lembra do que Jesus tinha dito, e ele chora amargamente. Amargamente. Eu fico pensando como deve ter sido para o apóstolo Pedro tocar sua vida, mesmo tendo recebido a misericórdia da parte de Deus, mesmo tendo sido acolhido novamente pelo Senhor. Eu fico pensando como foi para ele ter que lidar com isso. A todo instante lembrar desse tipo de coisa. A todo instante trazer à memória aquele momento mais difícil da sua vida enquanto seguidor de Jesus. Eu acho que nada foi mais difícil, nem perseguição. Nada foi mais difícil, porque ele amava, aquele homem amava Jesus. Mas a grande questão é que ele estava dizendo aquilo vindo do seu próprio coração, confiando na sua própria força, confiando na sua capacidade. Então esse é o primeiro alerta: cuidado. Cuidado, se você é alguém que afirma que ama a Deus, que afirma que não vai abandonar a Deus, que afirma que quer ser parecido com Jesus, e tudo isso é muito maravilhoso, mas tome cuidado para que você não simplesmente esteja falando a partir da sua autoconfiança, daquilo que você é capaz de produzir. Eu posso produzir segurança para Jesus. Tem gente, já viu gente que quer defender Jesus? Existem pessoas assim. Tem gente que acha que se ele não defender Jesus, Jesus está perdido. Se ele não defender, Jesus não precisa da nossa defesa. Na verdade, quando a gente decide confiar, para usar uma expressão muito popular, confiar no próprio taco, isso é perigoso, porque a própria Bíblia vai declarar que você que está de pé, cuidado, porque você pode cair. E o que te derruba? O orgulho. E o que te derruba? Uma confiança no seu próprio entendimento, uma autoconfiança. Daí então Pedro diz: isso não vai acontecer. Então, quando ele se vê dentro da realidade e ouve a voz de Jesus ecoando ali no seu ouvido: você vai me negar? E ele estava ali negando. Ele deve ter se lembrado
de que promessas que nós somos capazes de fazer, na maioria das vezes, não somos capazes de cumprir. Não somos capazes de cumprir mais da metade das coisas que a gente promete para o outro ou para alguém. Não somos capazes. Não somos capazes porque, na verdade, aquela promessa não é uma promessa que está sendo realizada no Espírito de Deus. É o nosso espírito, é o espírito do homem, de um homem orgulhoso, de alguém prepotente, de alguém que, em alguma medida, quer falar por todo mundo. Em alguns momentos, Pedro se apresentou assim, falando por todos. Talvez muitos ali gostariam de ter dito a mesma coisa, mas Pedro era aquele cara do rompante. Você não precisa fazer isso. Olhando para esse texto, o melhor remédio para a gente evitar as quedas é a humildade. É ter humildade, é ter senso de humildade. E quem aprende a desenvolver esse senso de humildade, isso só é possível à luz do Evangelho, tende a cair menos. Tende a chorar menos. Muito provavelmente tem uma postura mais quebrantada diante do Senhor. Todo mundo que bate no peito dizendo, eu vou, eu sou forte, eu posso, eu não estou dizendo que você não tenha que ser forte, eu não estou dizendo que você não tenha que, encarar a realidade, a vida, você tem que fazer tudo isso, mas não na sua força. Aprenda a fazer isso na força de Deus, pela graça de Deus. Faltou isso para Pedro. E aí, gente, essas considerações que a gente está fazendo aqui, nada na nossa vida acontece por acaso, não existe acaso. Esse momento que a gente acabou de ler, ele tem antecedentes. Aconteceu porque Pedro negligenciou algo que Jesus havia pronunciado para ele, ou instruiu, ilustrou, disse, faça assim, vá por aqui. E eu vou mostrar para vocês isso no texto, para que, se a gente quiser vencer as nossas tentações e evitar as quedas, a gente não pode negligenciar os meios de graça que Deus nos concede para o nosso fortalecimento, a oração e a palavra. Acabei de falar isso aqui antes da mensagem. Para quê? Para que você não venha negar o Senhor da sua vida. Antes de ser preso, vocês se lembram para onde Jesus foi? Quem acertar na semana que vem, eu vou trazer aqui um bombom ou um bis. Para onde? Para o Getsemane. Mônica falou? Falou nada? Deserto? Mas desculpa esse seu nome, eu sei que é a irmã da dona Sara. Dona Lídia. Dona Lídia acertou. Para o Getsemane. E vocês se lembram o que aconteceu? Ele chamou Pedro, os mais próximos, João, e vamos para lá comigo. E em meio à sua humanidade ele disse, olha, me ajudem em oração, participem disso comigo, eu vou aqui à frente orar, mas fique aqui, vocês fiquem aqui e orem também. Alguém se lembra do que aconteceu naquele episódio? Eles dormiram. Eles não resistiram ao sono. Pedro teve coragem suficiente para dizer, eu não te largo, Senhor. Eu vou morrer contigo. Mas não teve disposição, coragem suficiente para fazer aquilo que Jesus havia ordenado. Orem,
Orem para que vocês não entrem em tentação. Orem para que vocês não sejam abatidos pelo orgulho. Orem porque na hora em que o jogo virá, por assim dizer, vocês possam responder como eu. Lembra dos muitos ensinos de Jesus? Se alguém te bate, você dá a outra face. Se alguém diz que odeia o inimigo, você é chamado a orar pelo inimigo, a amar o outro, a amar o inimigo. Só pode fazer isso, gente, alguém que não negligencia os meios de graça. A forma que eu e você temos para permanecer de pé diante das tentações, como eu já disse, não é na nossa força, mas na força do Senhor. E como é que a gente consegue isso? Como é que a gente não cai diante das tentações? Nutre a vida com a palavra do Senhor, nutre a vida com as orações conforme o exemplo do Senhor. Qual é o nosso problema? É que a gente quer jogar o jogo da vida do jeito que a gente decide, na maioria das vezes, e negligencia o modelo de Jesus para a gente. Estou certo ou estou errado? Não acontece isso? Não acontece? A gente, vez por outra, diz para si mesmo, quando acha que a oração está demorando, a resposta à sua oração está demorando, aí você tenta resolver tudo à base da sua própria força. E aí o que acontece naquele episódio? Jesus é capturado, e o que Pedro faz? Ele que ia até o fim com Jesus, ele está colocando o plano dele em execução, gente. Ele desembanha a espada e corta a orelha de um soldado. O plano de Pedro está acontecendo? Segundo aquilo que havia ele proposto no seu coração? Tá. Não, ninguém vai prender e tal, e ele fere um soldado, e Jesus se vira para o soldado, e abençoa o soldado, e cura o soldado, e coloca a orelha do soldado no lugar, e diz para ele, olha, quem usa a espada vai viver pela espada. Então, se a gente quiser vencer as tentações, você tem tentações? Claro, né? Todos estamos sujeitos a isso. Você quer vencer suas tentações? Você quer triunfar, e aqui eu não quero usar a palavra triunfar simplesmente banalizada, do jeito que é dito muitas vezes por aí. Mas você quer vencer, literalmente, em nome de Jesus, na força de Jesus, na força e poder do Espírito Santo? Viva como Jesus. Não durma. Parece que dormir é coisa que o discípulo mais gosta de fazer, né? Não durma. Não durma, porque em algum momento a sua sonolência, aquilo que parece estar confortável, é agradável, em algum momento você vai precisar de força, e aí você vai se lembrar que dormiu no ponto, que você negligenciou o mandamento. Orem para que vocês possam ser fortes, mas não fortes porque você tem uma espada na mão, não forte porque você tem uma arma na mão, não forte porque você tem um exército, um poder bélico à sua disposição. Não, orem para que vocês possam corresponder e responder às circunstâncias de adversidades e tentações e qualquer coisa que possa servir no sentido de fazer com que você tropece. Ore, se alimente daquilo que Jesus se alimentava. O próprio Jesus é exemplo para os discípulos. Jamais Jesus negligenciou aquilo que deixou para a gente como meio de graça. Então por que a gente muitas vezes insiste em fazer o contrário? Insiste em usar a espada, e aí a espada pode ser a tua língua, a espada pode ser, enfim, a tua postura diante do outro,
Há muitas formas de ferir, sem necessariamente puxar uma espada ou apertar um gatilho. Tem gente que mata o outro no coração. Isso acontece. Por quê? Porque quer viver baseado na sua própria força e negligencia aquilo que Jesus coloca, estabelece como meio, forma para vencer. Para que a gente possa vencer as nossas tentações e evitar assim as nossas quedas. Então, Pedro começa a história dizendo, é isso que eu vou fazer. No final, ele coloca parte do plano em ação, mas no final o que prevalece é o ensino do Senhor. Quem é chamado para andar comigo, ou anda no poder do meu espírito, ou vai cair. Não tem outra alternativa. Quem é chamado para andar com Jesus não pode se deixar ser levado pelos seus impulsos. Tem gente aqui que faz isso? Tem gente aqui que se deixa ser levado? Ou pelo menos em algum momento isso já aconteceu? Eu me arrisco a dizer que em vários momentos. Isso já aconteceu em vários momentos comigo. Então todos nós somos sujeitos a isso. Por quê? Porque nós, para usar um linguajar bíblico, nós não vigiamos. Nós não nos colocamos ali no jardim, no Getsêmani. Em oração, a gente responde às circunstâncias baseado em nossa própria força. E aí, essa é uma forma de você negar Jesus. Enquanto você estiver dizendo para o outro algo de Jesus, de um jeito que Jesus não disse que é, você está negando Jesus. Enquanto você estiver falando para o outro a respeito de Jesus, fora dos termos e moldes estabelecidos por Jesus, você está negando Jesus. Então concorda que tem um monte de gente, e nós mesmos, em alguns momentos, negamos Jesus sem tirar a Bíblia debaixo do braço, sem deixar de citar o versículo, sem deixar de cantar o louvor, em vários momentos. Por quê? Porque em vários momentos, apesar de todos esses elementos fazerem parte da nossa vida, nem sempre a gente vive conforme a Bíblia nos ensina. E aí a gente cai. E aí a gente se machuca. Mas aí, para você não sair daqui pensando, meu Deus, e agora, o que eu faço com as possibilidades das quedas? Se você cair, como está sujeito a cair, saiba que existe um negócio também chamado misericórdia. E só a partir da misericórdia é possível se levantar. Somente a partir da misericórdia, aquele que cai um dia pode se colocar de pé novamente. E isso só é possível porque Deus é o Pai das misericórdias. Jesus é aquele que se compadece. Então nós vamos ler aí, a partir do versículo 61. Depois então que Pedro nega a Jesus. Diz aí verso 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. A gente sabe como é que foi a história de Pedro depois desse acontecimento. Nós temos todos os relatos. Se tornou um grande homem de Deus, se tornou um grande líder, se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus, por uma razão. Porque quando Jesus, como diz o texto, ao se voltar para Pedro e olhou para Pedro, Pedro foi remetido às palavras dele, dizendo, olha, você vai me trair. Mas não foi isso que definiu Pedro. O que definiu a vida do apóstolo Pedro, o que marcou a sua vida daquele dia para frente, foi contar com a misericórdia de Deus. Então, se você está prestes a levar um tombo, um tombaço, a cair feio,
Primeiro você precisa entender que essa queda não acontece de uma hora para outra. Ela, como a gente viu aqui no texto, é resultado de algo que você, em algum momento, pode ter negligenciado. Mas é fato. Se você cair, há esperança para aquele que cai. E o nome disso se chama misericórdia. Então Jesus olhou para Pedro. E aqui eu fico imaginando que não foi o tipo de olhar que eu teria, que você teria com gente que falha com você. A palavra do Senhor se cumpriu. Mas você não vai encontrar razão para pensar que o olhar de Jesus foi um olhar censurador, um olhar irado, um olhar de decepção. Esse quadro aqui é o olhar que eu tenho, que você tem, quando alguém falha com a gente. Em algum momento, talvez você já deve ter dito isso para alguém. Que vacilo de fulano, não mais vai ter aquela oportunidade. Jamais vou dar outra oportunidade para ele. Eu estava até pensando, mas agora, irado do jeito que eu estou, isso não vai acontecer. Não é esse tipo de olhar que Jesus tem. Quando o texto diz que Jesus olhou, é um olhar da misericórdia, gente. Ele chora o seu pecado amargamente, mas lá na frente vocês se lembram que Pedro vai ser restaurado? Tu me amas? Ele pergunta para ele, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E ele vai dizer para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, cuida daqueles que pertencem a mim, seja pastor das minhas ovelhas. Isso só foi viabilizado, possível, porque Jesus é um Deus de misericórdia. O que tudo isso tem a ver com a ceia que nós vamos participar agora? É que só pode estar na mesa com Jesus aquele que recebeu misericórdia. Levanta a mão, um de cada vez, se possível fique de pé, se possível levante as duas mãos, aquele que está habilitado para estar à mesa com o rei, e que isso seja fruto simplesmente da sua autoconfiança, da sua capacidade como homem, como mulher. Existe alguém? Não. Nós vamos comer do pão e beber do vinho. Nós vamos prosseguir na nossa jornada, mesmo que estejamos sujeitos a cair. Caímos, mas somos, por Jesus, restaurados, levantados, porque Ele é misericordioso. É por isso. Então, o olhar de Jesus para você nessa manhã é o mesmo olhar que Ele teve para Pedro, que Ele dirigiu a Pedro. É um olhar de compaixão, é um olhar de perdão, é um olhar de estender a mão, não de decepção. Você acha que Jesus estava decepcionado com esse fato? Claro que não. O que Ele faz é criar as condições para que Pedro permaneça onde tem que estar. Semana passada eu li aqui, chamou os 12, Pedro estava entre os 12, caminhou como um dos 12, acertou como um dos 12, errou como um dos 12 também, bem como os outros, mas Jesus olha com compaixão para todo aquele que cai, e estende a mão dizendo, levanta, eu te tomo pela mão, levanta. Então, com esse texto, a gente aprende com 2 alertas aqui, que é melhor confiar no poder e graça do Senhor do que na nossa própria força. É melhor ter uma postura quebrantada, humilde, diante do Senhor e dos outros, do que simplesmente bater no peito dizendo, eu posso. Eu posso. Nós não podemos. Nós não podemos. O que a gente aprende aqui é que se o Senhor não é misericordioso, todos nós estaríamos perdidos literalmente. Então Jesus está olhando para mim e para você com um olhar cheio de amor, com um olhar pacificado, com um olhar não de decepção, mas como alguém que diz, eu vou te ajudar a levantar, eu vou te ajudar
para que você vença as suas tentações, para que você não seja surpreendido e tropece a todo instante. O que nos cabe fazer? Aprender a não negligenciar aquilo que é mandamento, que é bom para a gente. Todo mandamento de Deus é bom para o homem. E o negligenciar daquilo que é bom torna a nossa vida menos digna, faz com que a gente experimente uma vida sem a qualidade de vida de Deus. E quando isso acontece, a gente cai. Quando a gente experimenta esse tipo de coisa, a gente se machuca. Mas ninguém precisa passar por isso. Basta colocar em prática aquilo que Jesus estabeleceu como forma de glorificar o seu nome. Abandone a confiança em si mesmo. Deixe de negligenciar aquilo que é bom, a instrução de Jesus, aquilo que Ele te dá como meio para você permanecer de pé. Se você pecou, chore o seu pecado, arrependa-se, para que Jesus se volte com o mesmo olhar que Ele teve para Pedro, o olhar da compaixão, o olhar da misericórdia. Amém?